Olá de novo, como vamos? Hoje, dessa vez, eu convido vocês a conhecer um dos grandes mistérios da nossa história. Aonde se encontra a Arca de Noé? Teivat Noach. Aquela arca que Noé construiu por 100 anos, construindo, colocou lá todos os animais. Dentro dela ele colocou toda a família e lá eles sobreviveram o dilúvio, o Mabul. Onde ela se encontra? Onde a gente pode encontrar essa grande arca? Antes de ver as opções que a gente tem aqui, antes de conhecer onde pode ser que ela se encontra, vamos conhecer um pouquinho da história, recapitular um pouquinho do que a Torá nos conta sobre o dilúvio. O dilúvio começou no dia 17 de Reshvan, o segundo mês dos meses judaicos. O primeiro mês no qual a gente comemora Rosh Hashanah, o ano novo, é o mês de Tishrei. O segundo mês é o mês de Reshvan. No dia 17 de Reshvan começa a chuva. A chuva começa a cair por 40 dias e 40 noites. Não somente chuva caindo do céu, mas a água começa a sair da terra também, a inundar o mundo inteiro. E por mais de um ano, Noé e sua família, com todos os animais, ficam dentro da arca. Por 40 dias choveu, mas 150 dias a água continuou a subir. Levou muito tempo até que tudo finalmente secasse. Quando começa a secar e a Tevá de Noé, a arca de Noé, ela para em alguma montanha, ele sente aquele tranco de que parou em algum lugar, ele começa a achar, olha, talvez chegou a hora de sair, será que a gente consegue sair da arca? Então primeiro ele pega um corvo, pega um dos animais que ele tinha lá, um dos pássaros, e manda ele para fora da arca. Ele abre a janela e fala para ele sair voar. Esse corvo dá voltas e voltas e voltas e volta para a arca. Aparentemente ele não achou nenhum lugar para parar, nenhum lugar para ficar. Mais uma semana Noé espera, manda de novo o corvo dá voltas e voltas e voltas e volta para a arca. Depois de um tempo, Noé decide mandar a Yoná, a famosa pomba. E essa pomba começa a voar de um canto para o outro e não volta. Ela para em algum lugar. Aparentemente Noé entende que já devem ter árvores por aí, já deve ter terra, já deve ter algum lugar onde essa pomba pousou para ficar longe e não voltar. Então Noé entende que chegou a hora de sair. A água desceu, já é possível sair. Um ano depois do começo do dilúvio, no dia 24 de Reshvan, um ano e alguns dias depois, Noé, ele e sua família, eles descem, eles saem da Tevá, finalmente para um novo mundo. O novo mundo que eles encontram, infelizmente, um mundo destruído, um mundo em que não tem mais nada, um mundo que começou do zero. Naquele momento, Noé, ele sai, ele olha em volta, ele vê tudo destruído, ele começa a rezar a Deus, por que o Senhor fez isso com o mundo? Por que o Senhor destruiu tudo? Deus fala para ele, agora você vai rezar para mim, essa é a hora de rezar. Eu esperava que você rezasse para mim lá atrás, quando eu te falei que eu vou destruir tudo, era para você rezar pelo povo. Não agora, agora já foi. Fato é que a gente encontra nas profecias de Yeshayahu, conhecido como Isaías, ele chama o dilúvio de Mei Noach, as águas de Noach. A priori, se eu fosse escolher um nome para o dilúvio, o único que não ganharia o nome lá seria Noach. Noach foi o único que sobreviveu, aquele que mereceu não morrer no dilúvio. Porque o dilúvio é chamado em nome dele, as águas de Noach. Noach foi o único que sobreviveu. Você coloca ele no nome do dilúvio, justamente por isso. Ele deveria ter rezado pela geração dele. Quando Deus veio para ele e falou, olha, constrói um barco, constrói uma teivá para colocar todos os animais e toda a sua família, porque eu vou destruir o mundo, Noé deveria ter falado, não! Deveria ter rezado pelo povo, deveria ter pedido para que Deus salve todo mundo, que ele tenha piedade, mas naquele momento ele não rezou. Por isso o dilúvio é em parte chamado em nome dele. De qualquer jeito, ele sai da teivá junto com a sua família e com os animais. Na arca, ele levou 2 animais de cada espécie. 2 pares, homens e mulheres, mas macho e fêmea. Porém, de alguns animais conhecidos como animais ksherim, são animais dos quais é possível fazer sacrifícios no templo, no Beit HaMikdash, Noé levou 7 de cada um, para poder justamente no momento em que ele saísse da arca fazer alguns sacrifícios para Deus. Bom, essa arca, como a gente disse, na hora que a água começou a descer, ela parou em alguma montanha. Em qual montanha? Justamente onde parou essa arca? Onde se encontra a famosa Arca de Noé? Um historiador famoso da antiguidade, da época dos romanos, conhecido como Flávio Joséfos, ele tem alguns livros que contam sobre a situação dos Yehudim em Eretz Israel. Um deles chama-se Kadmoniot HaYehudim, as antiguidades judaicas. Lá nesse livro ele conta que todo mundo conhece um lugar chamado Eretz Karhi, a terra de Karhi, na qual se encontra Teivat Noach, na qual se encontra justamente a Arca de Noach. Quem quiser ir lá, pode ver.
Aonde é esse lugar? Onde se encontra realmente essa Arca de Noé? Era uma arca grande, poderosa. Onde ela ficou? Então hoje, realmente, isso daqui é um mistério. A gente não sabe exatamente onde ela se encontra, mas existem 3 opções. Existem 3 lugares nos quais existem aqui e ali algumas provas, algumas dúvidas que talvez ali se encontra a arca. O primeiro, obviamente, o Monte Ararat. Igual está escrito na Torá, que a arca parou no Har Ararat, traduzido para português de Ararat. É possível que esteja lá. Existem fotos de aviões americanos que passaram por lá faz muito tempo, em 1949, que tiraram fotos que aparentemente lá em cima, no meio da neve, lá nesse Monte Ararat, que fica no leste da Turquia, você consegue ver lá algum objeto comprido no meio da neve. Não está muito claro o que é aquilo, se aquilo era um barco antigo, alguma coisa desse tipo, no topo de uma montanha. Não é muita certeza o que é aquilo exatamente, mas tem quem diga que lá se encontra a Arca de Noé. Próximo a essa montanha, próxima à montanha de Ararat, no leste da Turquia, perto ali da Armênia, se encontra também uma outra montanha chamada Dupinar. Essa outra montanha depende da linguagem, tem alguns nomes para essa montanha, mas a priori ela é conhecida como Dupinazer, em hebraico pelo menos. Nessa montanha também tem algo muito interessante. Quem for por lá, quem estiver passando naquele lugar, vai conseguir ver. Geralmente a montanha, quando você olha uma montanha, você vê subidas, descidas, tem pedras aqui e ali, tem grama, mas lá tem algo um pouquinho estranho. Você consegue ver algumas pedras formando algo muito parecido com um barco fossilizado, já são pedras, não é o barco feito de madeira que Noé construiu, mas essas pedras elas formam um formato muito estranho, meio que oval, meio que triangular nas pontas, como se fosse um barco comprido. Será que essa é a Arca de Noé? Será que essa é a Arca de Noé, que ela parou nessa montanha perto do Ararat e fossilizou? Possivelmente. O último lugar, que é muito interessante conhecer, é uma montanha chamada Har Kudi. A montanha Kudi também se encontra na Turquia, agora um pouquinho mais para o sul. E lá se encontra, dá para se ver, tem fotos desse lugar, você tem lá uma construção de pedras. Não muito claro, não dá para saber exatamente o que é aquilo, é uma construção de pedras muito comprida, ninguém conhece direito o que é aquilo, mas os Mekomim, as pessoas que moram ali naquela região já há muito tempo, chamam essa construção de Sefinat Nabi Noah. Traduzindo para português, o barco do profeta Noé. Será que realmente esse é o barco? Será que realmente a Arca de Noé que fossilizou se transformou em pedra? Talvez, é assim que chamam aquele lugar. Talvez eles chamam só como forma de propaganda, de atrair turistas? Possível também, não dá para saber. Então a gente tem aqui 3 lugares na Turquia, 2 ao leste, 1 ao sul, onde provavelmente se encontra a Arca de Noé. Ótimo, depois que Noé ele desce, ele sai da Teivá, ele trouxe junto com ele uvas. A primeira coisa que ele faz é plantar uvas e produzir vinho. Ele sente que essa tristeza, a tristeza de destruição, de tudo que acabou, precisa ter um pouquinho de alegria aqui. Ele precisa de um pouquinho de vinho para tentar se alegrar, tentar sair desse sofrimento. E sempre existe a preocupação. Olha, talvez do mesmo jeito que o mundo foi destruído uma vez, talvez ele vai ser destruído de novo. Noé fica preocupado. Será que do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu destruiu o mundo quando ele chegou numa situação muito baixa, talvez vai acontecer de novo? Deus fala para Noé, olha, não se preocupe, eu vou fazer um pacto com você. Eu vou fazer um pacto, e esse pacto eu vou colocar um sinal de que nunca mais o mundo vai ser destruído. Nem com água, nem com qualquer outra coisa. E esse é o nosso famoso Keshet, o nosso famoso arco-íris. Deus usa o arco-íris como sinal de que o mundo nunca mais vai ser destruído. Será que existia arco-íris antes? Possivelmente. É possível que o arco-íris não é uma novidade. Muitas coisas mudaram durante o dilúvio. A natureza de muitas coisas mudou. Quando a gente olha na Torá, quantos anos viviam as pessoas antigamente, antes do dilúvio, a gente vê pessoas que viviam 700, 800, 900 anos. O processo de vida era muito mais lento. Eles casavam com 200, 300 anos, viviam por centenas. Posteriormente, depois do dilúvio, a vida diminui. A vida chega lá até os 100, 120, 130. Muitas coisas mudaram. É possível também que até então, até o dilúvio, não houvessem
arco-íris. Ele começou a aparecer somente depois, mas é possível que não. É possível que o arco-íris já existia, só que Deus escolheu ele como sinal de que nunca mais destruiria o mundo. Por quê? O que o arco-íris tem de especial? É um sinal bonitinho, você tem lá todas as cores, é muito bonito, mas por que isso representa que Deus nunca mais vai destruir o mundo? Então aqui, nos comentaristas da Torá, nós temos algumas explicações. Uma delas diz o seguinte: se notar, o arco-íris ele parece um arco, obviamente, pelo nome já sabiam. O arco-íris é como se fosse um arco. Alguém que vai atirar uma flecha, quando ele pega o arco para atirar, a parte côncava fica afastada dele, certo? Quando você vai atirar, a parte que é circular do arco fica voltada para o outro lado. Você fica dentro do círculo, como se fosse. Quando Deus quis destruir o mundo, é como se ele atirasse a chuva para a terra. O arco-íris, ele forma o sentido contrário, demonstrando que, olha, eu estou colocando o meu arco de lado. O arco, geralmente, se Deus fosse atirar no mundo, digamos assim, o arco-íris deveria ser nesse formato, em que a parte côncava do arco ficasse para a terra. Porém, ele é ao contrário, demonstrando, olha, eu estou colocando o meu arco de lado, nunca mais eu vou destruir. Outra questão do arco-íris, ele conecta a terra com o céu. Quem olha o arco-íris de longe, parece que ele sai de algum lugar na terra, ele vai até o céu e volta, mostrando que Deus no céu e o homem na terra agora eles estão conectados. Nunca mais o mundo vai ser destruído. Porém, o Rav Shimshon Raphael Hirsch tem uma explicação muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, o ser humano ele tem vários aspectos. Você olha em qualquer sociedade, você vê tipos diferentes de pessoas, cada um pensa diferente, age diferente, tem vontades, desejos diferentes. O arco-íris, ele representa isso. Ele tem 7 cores. Todas as cores possíveis podem ser formadas baseado nessas cores. O arco-íris, ele sai de um raio de luz, um raio de sol, que se divide em várias cores. Deus está falando para a gente, olha, o ser humano, é difícil esperar que ele seja perfeito, é difícil esperar que ele seja justamente como eu gostaria. Cada um ele tem aspectos diferentes, a alma de cada um é um pouco diferente. Então tem vários tipos, na sociedade é formada por vários tipos de pessoas, porém todos esses são formados da mesma luz. Todos esses têm a mesma alma, todos esses vêm do mesmo lugar. O arco-íris representa a diversidade que existe no mundo. E a Kadosh Baruch Hu está falando para Noah, Deus fala para Noah, olha, eu entendo que existe diversidade no mundo, eu entendo que não seja todo mundo igual, eu vou usar isso de pacto como você para falar, a partir de agora o mundo vai continuar e não vai ser destruído. Eu vou aceitar que vocês são diferentes, como se fosse, eu vou aceitar que não vai sair perfeito do jeito que eu queria, digamos assim. Eu vou entender a diversidade que existe no ser humano e nunca mais o mundo vai ser destruído. Essa história de Noah, essa história do dilúvio, o grande pacto que Deus faz com Noah, de que o mundo nunca mais vai ser destruído. O que acontece a partir de agora? O que acontece com os filhos de Noah? Para onde eles vão? O que eles fazem? Em breve a gente vai chegar na famosa Torre de Babel. O que era essa torre? Por que eles construíram? E será que a gente consegue ver hoje em dia? Será que a gente consegue encontrar em algum lugar essa grande Torre de Babel? Nada Hashem na continuação. Espero vocês. Até mais.